O governo Donald Trump revogou o visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos. Uma decisão sem precedentes. Diplomatas e cientistas políticos estão surpresos e assustados com essa informação. A crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, portanto, ganha mais um capítulo inédito, estranho às relações históricas entre os dois países e também perigosa. O argumento para essa revogação é uma retaliação ou uma reciprocidade à decisão do governo Lula de negar a entrada de representantes de Trump aqui no Brasil porque viriam atacar o nosso sistema eleitoral. Se a diplomacia, como instrumento racional e civilizado, já estava enfraquecendo com a guerra tarifária, com esta decisão, Donald Trump confirma para o mundo que a regra do jogo nas relações internacionais mudou para valer. Agora vale tudo. Tudo o que Trump quiser. Eu sou Thaís Herédia e este é o Hora H. A gente começa essa edição do Hora H em Breaking News, essa notícia que acaba de chegar por canais ainda não oficiais. A gente foi confirmando essa história da revogação do visto da embaixadora brasileira em Washington. Como eu disse há pouco, essa parece ser uma resposta à recusa do governo Lula de aprovar formalmente. Aliás, aqui tem dois elementos, né? Primeiro, a negação de visto para dois representantes do governo Trump que viriam para cá se encontrar com a campanha de Flávio Bolsonaro e a interpretação do governo brasileiro do Itamaraty de que eles estariam vindo para cá para atacar o sistema eleitoral do Brasil. A segunda possível motivação seria um atraso que o Brasil estaria promovendo aí para aceitar formalmente o nome que Donald Trump indicou para ser o novo embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. Os Estados Unidos estão sem embaixador aqui no Brasil desde o início do governo Trump. Vocês já estão vendo em tela Priscila Yazbek no celular, apurando, falando com fontes, porque estamos todos aqui em cima da notícia, Priscila, tentando entender o que aconteceu, como eu disse há pouco, ainda num clima de choque, porque é realmente uma decisão sem precedentes. Bem-vinda ao Hora H mais uma vez, minha querida. Exatamente, Thaís. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Thaís, essa decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos de revogar o visto de Maria Luísa Viotti foi decidida e comunicada para um grupo de jornalistas que fazem a cobertura das notícias ligadas entre Brasil e Estados Unidos em Washington, da qual também participou Paulo Figueiredo, que é jornalista, influenciador e aliado de Flávio Bolsonaro. E o que alguns veículos de informação, entre eles a agência de notícias Reuters, reportam é que essa ligação foi feita então a esse grupo restrito e que nessa ligação o Departamento de Estado disse que estava revogando o visto da embaixadora Maria Luísa Viotti e que essa medida seria uma retaliação direta ao fato de o governo Lula ainda não ter concedido o agreement a Daniel Pérez, que é o embaixador americano indicado por Trump para assumir a embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Lembrando, Thaís, que inclusive eu até conversei com algumas fontes do Itamaraty, o Itamaraty não comenta esse tipo de decisões por causa da Convenção de Viena, então tem uma praxe do Itamaraty de não comentar essas decisões que são tomadas em nível diplomático, mas isso teria sido o fator gerador dessa revogação do visto de Maria Luísa Viotti, também junto com a decisão do governo brasileiro de ter negado o visto a dois funcionários do governo americano, o Riley Barnes e o Samuel Sanson, que fariam uma viagem ao Brasil entre os dias 27 e 30 de julho, segundo o governo americano, para fazer reuniões com autoridades do governo brasileiro, com líderes religiosos e também com representantes da sociedade civil. E segundo o governo americano, essas reuniões tratariam sobre integridade eleitoral, liberdade religiosa e liberdade de expressão. Na ocasião, fontes do governo brasileiro tinham dito que esses vistos para esses dois funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos tinham sido negados
negados porque eles entendiam que esses dois funcionários iriam ao Brasil para questionar a integridade do sistema eleitoral brasileiro. E isso coincide também com o período em que aconteceu a convenção do PL, formalizando então a candidatura de Flávio Bolsonaro, mas não há uma confirmação oficial do governo americano de que esses funcionários participariam dessa convenção do PL. Ainda assim, houve essa negativa por parte do governo brasileiro e, segundo os relatos que chegam ainda não oficiais dessa ligação do Departamento de Estado, seriam esses os dois principais motivos para a revogação do visto da embaixadora brasileira em Washington. Tanto a renegativa do governo brasileiro em aceitar o indicado para ser embaixador dos Estados Unidos em Brasília, o Daniel Pérez, quanto também a negativa desses dois vistos que foram negados. Também o que diz Paulo Figueiredo, lembrando que ele é um aliado de Flávio Bolsonaro e essas informações não foram confirmadas pelo Departamento de Estado, mas o que ele disse é que também há um incômodo por parte do governo americano, também de negativas anteriores da entrada, por exemplo, de Darren Beattie, que é o conselheiro sênior para o Brasil do governo americano, que também não pôde entrar no Brasil. Então, essas negativas de entrada desses dois funcionários do departamento americano, também desse conselheiro, do Darren Beattie, que é inclusive um nome influente do governo Trump nas questões relacionadas à relação entre Brasil e Estados Unidos, somada também à negativa da indicação de Daniel Pérez para a embaixada dos Estados Unidos em Brasília, teriam gerado essa revogação então do visto de Maria Luísa Viotti.